Vou fechar. Já tá liberado aí, tá? Vê se o pessoal tá escutando tudo direitinho. O pessoal aí tá ouvindo? Tá todo mundo escutando? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Estão ouvindo a gente direitinho? Tá, agora foi. O pessoal tá dando ok no chat aí. Tá, ok. Eu sou Isabel Coelho, sou professora de matemática do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus de Niterói. Estou muito feliz de estar aqui, queria dar as boas-vindas a todos vocês. Eu vou passar a palavra para a Michele Abraão, coordenadora de extensão do nosso campus, para fazer a abertura do evento. Tá? Sejam bem-vindos. Obrigada, Isabel. Dar uma boa noite aqui para os colegas, né, que estão dividindo esse espaço com a gente. Muito bem-vindo a todos que estão nos assistindo. Para quem já nos conhece, para quem está chegando agora, né, conhecendo o IFRJ, e hoje, mais especificamente, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Niterói. Como a Isabel disse, eu sou a Michele Abraão, atualmente eu estou à frente da coordenação de extensão do IFRJ, né, e com muito prazer que eu venho para a abertura do evento Educação Matemática e Financeira em Tempos de Isolamento Social, que é um evento enquanto uma dimensão de um dos tripés dos institutos federais, que é a extensão, no intuito de socializar, de compartilhar o saber. E aí a gente vai ter uma troca hoje, né, porque a extensão, ela permite isso, que a gente faça essa troca com toda a comunidade, seja ela interna ou externa à instituição de ensino. E hoje a gente tem a participação, né, de um grande parceiro Intercamp, né, o professor Eduardo, e eu quero que vocês tenham um excelente evento, que vocês possam participar das demais palestras. Acredito que a Isabel vai explicar o evento depois para vocês, os próximos dias de palestra aí que vocês terão. Então, desde já eu desejo um excelente evento a todos e que vocês possam acompanhar o Campus Niterói nas demais atividades que a gente compartilha aí com vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada, Michele. Aproveitar aqui para agradecer, né, publicamente por todo o seu apoio, por toda a sua contribuição para que esse evento acontecesse. Aproveitar para agradecer a presença, a participação de todos, né, agradecer o Eduardo, né, o palestrante de hoje, agradecer o Ronaldo, né, que é professor do CETUR, deixar ele se apresentar depois, né, pela parceria de hoje e de todas as outras parcerias de sempre. Passar a palavra para o Ronaldo se apresentar. Boa noite, gente. Sou o professor Ronaldo. Eu sou professor do Colégio Técnico da Universidade Rural, né, o mais conhecido como CETUR, tá? E, primeiramente, eu queria agradecer, né, agradecer a professora Isabel pela confiança, né, de ter convidado aí para a gente estar fazendo essa parceria, tá? Agradecer também aí o pessoal do campus Niterói. Agradecer também o Colégio CETUR, também pela confiança também de eu estar aqui representando, né, a escola, especialmente a professora Elane, que deu apoio aí para a gente, tá? E antes de mais nada, eu queria dizer que é um prazer estar aqui hoje, principalmente com duas pessoas assim que fizeram parte da minha formação, né? A professora Isabel, que a gente estudou junto, e o professor Eduardo, que foi uma referência como professor para mim, muito do meu profissional hoje, tá? Faz parte, assim, eu carrego dele, né? Que a gente tinha ele como uma figura realmente professor, apesar da gente ter feito questão, ele era tutor, né, e não professor na época, mas o maior contato que a gente tinha era realmente com ele, tá? E aí eu queria passar a palavra para a Isabel novamente, né, que ela vai estar explicando a vocês algumas coisas. Daqui a pouco a gente apresenta o professor Eduardo, que vai ser o palestrante aí da noite. Bom, como eu coloquei no e-mail, né, a gente vai fazer o sorteio de brindes, né, nós vamos sortear 2 livros, 2 exemplares do livro Como Mentir com Estatística, que foi uma das inspirações, né, do professor Eduardo para essa palestra,
depois ele vai falar melhor sobre o livro para vocês. Como é que vai funcionar, né? A gente vai fazer o sorteio ao final da palestra, e aí o sorteado, eu vou pedir para o sorteado dar um ok no chat, né, para saber, né? Então fiquem com a gente até o final, que a gente vai fazer o sorteio desses 2 exemplares do livro Como Mentir com Estatística, que é bastante interessante. Você, Ronaldo. Tá, então, lembrando, né, que no sorteio do livro, a gente vai estar pedindo o pessoal para estar confirmando o sorteado, né, para estar dando ok e depois entrar em contato aí com a Isabel para a gente estar vendo essa questão do sorteio, tá? E durante o evento, a gente também vai estar disponibilizando um link, tá, para que vocês possam estar confirmando a presença, tá, para a gente estar liberando os certificados. Então, no decorrer do evento, né, no decorrer da palestra, a gente deve liberar esse link para vocês, para que vocês confirmem essa presença, tá? Então, já queria aproveitar e apresentar o professor Eduardo, tá? É o professor Eduardo Guedes. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Estudos Populacionais e Pesquisas Sociais pela Escola Nacional de Estatística, né, do IBGE, bacharel em Matemática pela Universidade Federal Rural, onde ele fez a licenciatura dele, e ele tem experiência na área de ensino de matemática e estatística, né? Desculpem. Todas no nível fundamental, médio e superior, tá? Então, queria passar aí a palavra para o professor Eduardo, para ele iniciar aí sua fala, tá? E, mais uma vez, dizer que é um prazer aqui estar com ele aqui conosco hoje. Nada. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Isabel. Boa noite, professora Michele, né, que tenho o prazer de conhecer agora. Boa noite, meus amigos, né, que estão acompanhando aqui, já estou vendo pela participação aqui no chat. Colegas, professores, ex-alunos. Boa noite a todos também, né, que estão inscritos nesse encontro, né, que eu já parabenizo também a iniciativa, porque a escola não é estática, né, a escola está sempre em crescimento e, apesar de tudo, né, a gente está vendo quantas iniciativas boas, né? Então, parabenizo a equipe por essa iniciativa de aproximar, né? Aproximar quem está longe e aproximar também do conhecimento, da informação. Acho que isso merece os parabéns, apesar de tudo aquilo que a gente está passando, né? Com a sociedade, pessoalmente, cada um passa pelas suas limitações, mesmo assim a gente consegue ir além, né? E se aproximar e promover eventos como esse, né? Então, parabenizo mais uma vez a todos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Acredito, né, que vale a pena. Vale a pena os esforços, né, vale a pena a preocupação, a organização, porque investir em educação sempre vale a pena. A educação é um investimento, né? É isso. Obrigada, Eduardo. Antes da fala do Eduardo, aproveitar para fazer uma propaganda do nosso próximo encontro, vai ser no dia 22, a palestra Educação Financeira e Pós-Pandemia, Incertezas e Conjecturas, né, o professor Marco Aurélio Kistimo, ele é da UFJF, né, ele é o líder do Pesquisa de Ponta, ele está aqui com a gente, então não percam, assim que terminar a palestra eu vou liberar lá para as inscrições, tá? E aí eu conto com a participação de vocês para mais um encontro, né, mais uma troca de experiências que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa para todos. Eduardo, com você. Tá bom. Vou só colocar aqui meus slides que eu preparei. Assim, vou apresentar, né, e no final vai ter um momento de perguntas, não é isso, Isabel? Isso. Aí está aberto também para pergunta, e depois de registrar as intervenções que vocês acharem conveniente aí no chat. Acho que vai ser legal. Ronaldo, qualquer coisa você me ajuda aí daí. Tá ok, pode deixar aqui. Parte técnica, você da parte técnica. Vou ver aqui. Vê se tá ok. Já tá ok. A gente vai liberar, então, para o Eduardo iniciar a apresentação. Né? Então, para vocês, está aparecendo o slide? Tá sim. Tá, então tá bom. Posso começar? Acho que pode, né? Pode sim. Posso? Então tá bom. O som tá bom? Então, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Quem está chegando agora aí. Eu sou o Eduardo Guedes, professor de Matemática e Estatística, né, do IFRJ, Campus Nilópolis. E quero agradecer esse convite
E preparei, né, um material aqui de discussão, de apresentação, que eu acho que é conveniente para esse tempo que a gente está passando, e também para a gente aproveitar na nossa formação, né, na formação de professores, formação de outros profissionais de outras áreas, né, e que falar de estatística, né, não se resume só a matemática, a sua área de exata. A estatística está em todas as áreas, né? Então, um bom profissional, né, um bom cidadão, precisa ter um conhecimento básico de estatística. Então, espero que vocês aproveitem esse tema e tá aberto depois para intervenções, sugestões, né? E essa palestra, eu costumo falar com meus alunos, que essa palestra não acaba, né? A gente vai começar aqui, mas ela não vai acabar. Vai ter uma tarefa para casa e vai ter uma continuação, né? Sempre tem uma continuação. Como introdução, eu separei para apresentar, né, brevemente a história da Florence Nightingale. Né? Muitos já conhecem, outros não, mas é bem interessante. Né? Porque fala assim, uma citação dela, né, que eu acho bem conveniente, assim: acho que os sentimentos se perdem nas palavras, todos deveriam ser transformados em ações que tragam resultados. Né? Porque ela era uma mulher, ela é enfermeira, né, e ela defendia essa questão da ação, que às vezes se fala muito, se discute muito, é claro que tem que se discutir, é claro que tem que se debater, conversar, estudar, mas para o fim último ter uma ação, né, uma ação que tenha resultados, né, que tenha um resultado positivo na sociedade, na vida pessoal, na vida em comunidade. Então ela foi uma enfermeira, né, para quem não conhece, uma enfermeira britânica, não só enfermeira, ela foi a chefe, né, da enfermagem, uma enfermeira-chefe lá durante a guerra, né, da Crimeia com a Rússia, nesse ano aqui, né, entre 1854 e 1856. Qual foi a grande, né, experiência dessa mulher? Ela, como enfermeira-chefe, ela viu que os soldados lá, né, feridos, machucados, iam para os estabelecimentos lá de saúde provisório, né, na guerra, e vinham a óbito não só pelo ferimento, mas vinha a óbito por outras situações, né, por más condições de higiene, por más condições de atendimento, e isso numa escala assim alarmante. E ela queria expressar isso, que as pessoas estavam morrendo, os jovens, os heróis da época lá, que estavam defendendo aquele país, estavam morrendo não só pelos ferimentos, estavam morrendo por conta de instalações em péssimas qualidades, por questões de higiene, e como ela mostrava isso, né, para os governantes, para o parlamento, como ela mostrou isso para a sociedade. Né? Então essa foi a experiência que ela viveu. Ela foi conhecida como a Dama da Lâmpada, né? Não só porque ela não parava, ela estava sempre em ação, né, durante as noites, cuidando dos soldados feridos, mas é porque ela trouxe uma luz àquele fato, àquela realidade que ela estava vivendo naquele momento. Ela mostrou, né, a verdade, ela mostrou a realidade. Então, ela considerava a estatística como essencial para entender qualquer problema social. E ela utilizou essa ferramenta da estatística, ela utilizou essa ferramenta de gráfico, né, para poder expressar o que ela queria mostrar. Né? Ela utilizava a verdade, os dados, os fatos observados, tornando-se pioneira na utilização de gráficos setoriais para apresentá-los de forma clara e direta. Então, ela fez um relatório, ela fez gráficos de setores, né, e mandou para o parlamento, criticando a má instalação. O parlamento, a princípio, não aceitou, mas esse gráfico aqui, né, vazou. A sociedade teve acesso a esse gráfico, né, e com esse gráfico, com a interpretação dele, a sociedade, houve uma comoção, né, que levou, né, ao parlamento, aos governantes, mudarem a estratégia, mandarem outras equipes de médicos para poderem intervir nessa questão da higiene, né, e do mau atendimento dos soldados. Então, para quem não conhece, né, isso aqui é um gráfico setorial, é chamado diagrama de rosas, porque ele não é só setores simples, né, ele tem mais informações. Não sei se dá para enxergar direitinho, mas aqui eu tenho os meses. Cada setor desse aqui é um mês do ano. O que está em azul é a proporção de morte devido às más condições de atendimento, às más condições de higiene.
O que está em preto é a proporção de mortes por outras causas. E o que está em vermelho é a proporção de morte devido aos ferimentos de guerra. Então, o que estava relacionado à guerra em si era só essa parte de vermelho. Mas, olha só o quanto, olha a tamanha parte, essa proporção imensa aqui de óbitos na guerra, devido a questões que iam além dos ferimentos, as questões que estavam explicadas só por mau atendimento e higiene. Então, quando ela mostrou o pessoal viu, a sociedade viu esse gráfico, pessoas simples ou pessoas mais estudadas entenderam que isso aqui não é normal. Como assim? O meu filho, o meu esposo, o rapaz lá, tantos jovens vão para a guerra doar a sua vida, chega lá, estão morrendo por falta de atendimento, por más condições. Então, com esse gráfico aqui, com o passar dos meses, isso foi aumentando. Com a intervenção do parlamento, mudaram as estratégias, continua aqui do outro lado, e essa proporção diminuiu, ainda estava lá a causa de morte devido a outras circunstâncias, mas esse gráfico aqui foi um marco. Apesar do relatório dela não ser aceito a princípio, isso aqui foi um marco na questão de você ver a realidade, e se for questões que estão passíveis de intervenção, poder trabalhar em cima daquela questão ali e melhorar, salvar vidas, salvar pessoas, para uma causa nobre. Ela, com essas reformas que teve depois dessa participação, a taxa de mortalidade reduziu de 42% para 2,2%. Então, isso aqui foi um sucesso incrível. E para terminar essa introdução, eu destaco o seguinte, que para ela, os dados não eram impessoais ou abstratos, porque eles mostravam e ajudavam a mostrar aos outros como salvar vidas. E isso é verdadeiro ainda hoje. Então, a gente conhecer a realidade, ter uma descrição do que se passa à nossa volta, na nossa família, no nosso bairro, na cidade, país, é importante, não só para os governantes, para os estadistas tomar decisões, aplicar políticas públicas, mas é importante para todos. Falando em educação, eu como professor de matemática e estatística, eu defendo que a gente deve trabalhar a educação matemática e estatística desde as séries iniciais. Os PCNs já apontavam o tratamento da informação com propostas de atividades de tratamento estatístico desde as séries iniciais. Junto com a alfabetização da criança, ela já pode entrar em contato com gráficos, claro, com nível de dificuldade apropriado, com leitura de gráficos, construção de gráficos. O projeto Fundão, tem vários materiais, várias ideias. A professora Celi, uma referência no ensino de estatística. Enfim, eu acho que... E a estatística está aplicada em todas as áreas. Então, se você é um cientista, se você é um economista, ou biólogo, ou médico, não importa a área, a estatística está ali para te auxiliar a conhecer a sua realidade e a tomar as decisões certas. Então, esse é o plano de fundo, e como plano de fundo da minha palestra, eu trago o seguinte, que na questão de ensinar estatística, é um prato cheio para a gente usar dados reais. Quantas vezes os professores de matemática são criticados assim, a matemática é muito abstrata, ninguém usa dados reais, vamos contextualizar. Às vezes tem que forçar a barra um pouco para poder contextualizar uma questão, um conteúdo ou outro. Aí vem a estatística, que é um prato cheio para a gente, não só contextualizar, mas fazer o aluno, fazer o estudante naquele momento ali, conhecer um pouco da sua realidade, discutir sobre algum tema. Então, eu vejo assim, o ensino de estatística não tem como ocorrer sem utilizar dados reais. Então, utilizar dados reais no ensino da estatística é um trunfo importante, não só para a formação acadêmica, mas para a formação profissional, a formação de um cidadão. Bom, essa é a nossa introdução, e o tema principal é como desmentir usando a estatística. Esse tema foi baseado num livro, que é Como Mentir Usando a Estatística, é um livro clássico, que eu tive contato só no meu mestrado, mas, assim, a partir de então, eu sempre tenho abordado o tema que a gente vai tratar aqui nessa palestra, em toda a aula, Sempre que eu pego uma turma de estatística, geralmente as primeiras aulas eu uso para fazer algo que eu vou
fazer nessa palestra aqui, né, que eu acho que é a base, né? Como tem erros de estatística nos gráficos, nas tabelas, né? Hoje em dia, mas quem foi que fez? Qual é a fonte? Às vezes a gente encontra erros assim em jornais, em revistas, né, em artigos, que não deveria estar ali, não era para estar ali pelo rigor, né? Às vezes passa por tantas mãos. Então, como identificar esses erros? Então, o livro, né, é o livro do Dale Huff, né, lá de 1954, já passou por diversas edições, né, mas ele vem com essa preocupação. Não é para ensinar, né? Às vezes o aluno, por exemplo, professor, esse livro aí vem ensinar a gente a mentir. Não. O objetivo do livro não é ensinar a mentir usando estatística, né? Pelo contrário, é ensinar a identificar a mentira, se ela ocorrer, né? E, claro, para você não cair nesse equívoco, né? Geralmente, o equívoco ele é tendencioso, né? Quando a gente vê um gráfico errado, nunca, né, ele erra contra o discurso de quem o construiu, contra o discurso de quem o publicou. Geralmente é a favor daquele discurso. Então a gente vê que não foi sem querer, foi algo, né, tendencioso. Então acho que faz parte, né? Hoje em dia se fala do letramento estatístico. Assim como a gente é alfabetizado, né, em português, saber ler, escrever, interpretar, a gente deve ser alfabetizado em matemática, né? De saber não só decorar os números, mas saber entender os números. E vem a estatística também, com o letramento estatístico, a gente saber como se trabalha com a estatística. Não só a estatística descritiva, mas conforme vai avançando, a estatística inferencial, né? Então, aqui, o objetivo da palestra, enfim, é promover isso. Eu gostaria de promover o letramento estatístico. Então, aqui eu sei que tem alunos, tem professores, tem outros profissionais, tem professores de diversas áreas, profissionais de diversas áreas. Com certeza você já teve contato, né, com estatística, já precisou trabalhar com a tabela, com o gráfico, né? E a gente precisa ter essa base, né? Então aqui está a autodefesa, mas está dentro desse contexto de promover o letramento estatístico. Então qual é a minha proposta? Eu vou apresentar para vocês alguns gráficos que eu tirei das redes sociais, né, de jornais, revistas, blogs, conhecidos, famosos. Vamos ver o que é importante ter um gráfico. Depois eu vou falar um pouquinho de alguns erros cometidos, né, citado no livro, né, mas só para a gente aprender algumas dicas. Depois eu vou apresentar gráficos com erros para a gente identificar. Vou precisar, né, que vocês prestem atenção para poder me ajudar a identificar os erros desses gráficos, né, e logo em seguida a conclusão. Bom, para começar, aqui eu tenho um gráfico que eu tirei das redes sociais, publicado num jornal. Um gráfico de colunas, né? Existem gráficos de linha, gráfico de setores. Cada gráfico é apropriado para um tipo de variável, né? Se ela é qualitativa, quantitativa, enfim. Bom, mas eu tenho aqui um gráfico que vai falar sobre a expectativa de vida do brasileiro. Então, geralmente eu falo para um aluno, né, assim, o que não pode faltar no gráfico? Vou escrever um artigo, vou escrever um TCC, né? O que tem que ter no gráfico? O básico, tem que ter um título que resume, né, tudo aquilo que você quer falar naquele gráfico. Qual é o tema, qual é o assunto, tem que estar ali resumido de forma direta no título. Tem que ter a fonte, de onde veio essas informações, né? É uma fonte confiável, é conhecida, tem credibilidade, de onde veio esses dados, né? E claro, o gráfico, que é a figura que só de passar os olhos, né, o cidadão, você tem que entender. Então, se você tem esses dados aqui numa tabela, a interpretação vem com uma análise mais detalhada. Mas o objetivo do gráfico é você ter essa informação o mais rápido possível. Então, bateu aqui os olhos. Expectativa de vida do brasileiro. Década de 70, 80, 90, 2011, e a expectativa de vida aumentou nessas últimas décadas. Entendi a informação. Tá bom? Então, continuando. Outro gráfico. Esse aqui é um gráfico que, na época, os alunos fizeram atividade de sala, eles identificaram esse gráfico aqui como interessante, né? Eu não sei se todos já viram essa figura, que, na verdade, não é um gráfico estático, né? Isso aqui era uma propaganda do governo, dizendo, né, que o Brasil já tinha alcançado um IDEP de 4,2 lá em 2009, e que a meta era 2006, né? Estava avançando, os investimentos em educação estavam valendo a pena, enfim, né? O IDEP, para quem não sabe, né, é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica,
que avalia a qualidade da educação, né? Avalia tanto a parte de conteúdo, com a Prova Brasil, em português e matemática, mas com relação à gestão também de escola, de fluxo, de cobertura, e cria-se um índice que resume a qualidade da escola no Brasil. Né? E aqui está dizendo que no total, né, em escolas particulares, públicas, de todos os níveis, fundamental e médio, estava no total aqui de 4,2. E a média e a meta, né, na época era 6. Então entendemos, né, com a propaganda, entende-se a informação, a fonte são os dados do Ministério da Educação, eu tenho o gráfico, ok. Tudo, aí tudo que um gráfico precisa está aí. Então, seguindo. Um gráfico também de uma fonte, né, divulgada aí numa fonte com credibilidade, título, fonte e a informação gráfica. Então, pelo título você já percebe, né, é uma série histórica, mostra a queda de números dos homicídios no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos. Então, parou aqui em 2010. Então, tem uma série histórica aí de número de homicídios no Rio de Janeiro nos últimos 20 anos e a gente analisa essa queda, né, no número de homicídios. Então, a informação que eu tenho é essa. Já tenho o tema, já entendi, sei que é uma série temporal e que os números de homicídios tiveram, né, uma diminuição boa, né? Poxa, ó, beleza. Não é o ideal, né, mas entendi a informação, né? Então, é um gráfico divulgado aí. Seguinte. Um outro gráfico também que eu já trabalhei com os alunos, né, todos gráficos de situações reais, falando sobre o gasto público na saúde no Brasil, né, que pega em torno aí de 3,6% das riquezas do país e divide nessas 3 fatias, né, uma parte para a União, uma parte para os estados e uma parte para o município. Então entende-se aqui que a União tem uma fatia maior e o município e o estado dividem aqui uma parcela, né, dessas riquezas aqui em investimentos em saúde no Brasil. Né, tenho aqui a fonte, um título, uma legenda para ajudar na interpretação, todos os elementos que um gráfico precisa. Beleza. Continuando. Um outro gráfico que é interessante mostrar, também divulgado aí em redes sociais com credibilidade, né? Compara aqui o índice de desempenho do SUS, né, em cidades da Bahia. Aqui eu tenho a média estadual, aqui eu tenho a média nacional e algumas cidades, né, com índice maior e algumas cidades com índice menor. Um cidadão que mora aqui em Mortugaba, né, deve se sentir bem, por ter aqui um índice de desenvolvimento de 6,14, e um cidadão aqui talvez não se sinta tão bem porque o índice lá é de 5,08. Essa é a informação, né, que a gente consegue tirar aqui de imediato. Né. Aqui tem interessante que fala assim, o gráfico é meramente ilustrativo. Né, isso já é para a gente desconfiar um pouco já quando vem essa figura meramente ilustrativa. Mas, enfim, tem o título, a fonte aqui ficou um pouco omissa, apesar de estar escrito aqui, né? Daqui são dados do SUS, mas entendi a informação. Não sei se é o correto, né? Mas depois a gente vai retomar alguma coisa aqui na discussão. Um outro gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui, também divulgado num relatório técnico, né? Que fala sobre a evolução dos gastos reais do Ministério da Saúde nesses anos aqui. Então, de 2001 a 2006, a evolução dos gastos reais teve uma queda, depois um crescimento, e entendi, né, que apesar de uma queda, teve um crescimento, e um crescimento bom. Né? Tem título, tem fonte, né, com a credibilidade excelente, e a informação está aqui. Não sei se tem algum erro nesse, mas depois também a gente pode retomar para a discussão. Continuando. Né? Mortes por Covid-19 no Brasil nos últimos 7 dias. Isso aqui lá em abril. Então, lá em abril, né, nessa semana aqui, o jornal mostrou esse gráfico aqui, né, nas suas redes sociais, mostrando que o número de mortes do dia 16 saiu de em torno aqui um pouco menos de 2.000 e terminou uma semana depois com quase 3.000. E essa informação que eu tenho, né, desse crescimento alarmante, que a gente lamenta, né, por todas essas mortes. E o jornal vem retratar isso dessa maneira. Então, tem um título, tem uma fonte, tem uma informação aqui que alarma, né, que ela existe, é fato, mas fica, né, é lamentável, mas eu fico alarmado com
com essa reta, né? Hoje em dia a gente vê um gráfico desse assim, só subindo, só se fala de gráfico, né? Enfim. Então tá aqui a informação, uma informação real apresentada por um jornal com credibilidade, mas enfim, depois a gente vê se tem algum problema nele. Mais um, também dessa fonte aqui, analisando, né, no contexto lá da reportagem, estava também em abril, falando sobre o período da Semana Santa, né, com feriado no meio de semana, que a meta lá em São Paulo, com relação ao isolamento, era uma meta de 70%. Só que os fatos, né, o isolamento real, estimado lá, foi nessa faixa aqui, 5, foi até 47 e depois foi um pouco mais. Então, mostrando assim, na Semana Santa, feriado, teve uma taxa, uma variação de isolamento, né, importante, o pessoal não respeitou a quarentena, estava essa discussão no momento, né, com a taxa de isolamento em porcentagem, e aqui a taxa ideal. A fonte são dados do governo, o título, também um gráfico com tudo aparentemente correto, né? Depois a gente pode voltar para falar um pouco mais. Mais um, tá? Já está acabando, essa parte aqui de gráficos, que fala sobre o número de nascimentos por mês. Olha, em todos esses anos, em torno de 20 anos, em 20 anos, em cada mês, né, calcularam uma média de nascimentos, e verificou-se que nos meses de fevereiro aqui a junho, ocorrem mais nascimentos, né? E o jornal mostrou, né, essa informação aqui. Nos últimos 20 anos, esses meses aqui registram uma taxa de número de nascimentos absolutos maior do que nos outros meses, né? Por que isso ocorre, né? O que interfere, né, nos hospitais, na sociedade? Aí estava essa discussão também, e o jornal mostrou esse gráfico para ilustrar essa situação. Então, título, gráfico, fonte, muito bom. Por fim, esse gráfico eu peguei agora essa semana, né? Os dados são de abril de 2020, mas o gráfico eu peguei agora essa semana. Está falando de novo sobre o IDEP, né, de 2017. Aqui, na verdade, são as escolas de ensino fundamental, né, do primeiro segmento, que estão acima do IDEP, desejado nos últimos anos, né, nas últimas avaliações do IDEP. Né, tem se mantido sempre acima da média. Isso para escolas de ensino fundamental do primeiro segmento. Então, eu achei esse gráfico interessante, que também tem uma coisa aqui que depois vale a pena a gente retomar, tá? Tem título, tem fonte, tem informação, mas pode ter alguma coisa aqui que vai além, né? Que tem uma tendência. É isso que eu gostaria de falar agora com mais calma. Eu já falei um pouquinho no começo da questão da gente ser alfabetizado estatisticamente, né? Da gente ter uma preocupação de não só de saber ler, interpretar, construir tabelas, gráficos, mas ser também, né, um pouco crítico, ser um pouco assim, quem fez essa pesquisa, né, como ela fez, será que o método que ela utilizou pode ser repetido por qualquer outro pesquisador que vai encontrar, né, dados semelhantes? O que está sendo representado ali é uma população toda? Né, é toda a população? Está sendo descrita toda a população? Ou é só uma amostra, né? Os dados vêm de uma amostra. E se é de uma amostra, será que essa amostra ela representa toda a população? Não adianta você, né, um indivíduo separar uma amostra, estudar, apresentar os dados, se aquela amostra não for representativa. Né? Então, a gente, em estatística, pede que, pelo menos, quem for trabalhar com amostra, seja uma amostra aleatória simples. Então, para começar, né, qualquer estudo, eu não tenho condições de analisar toda a população que eu quero investigar. Vou ter que fazer uma amostragem. Então, que pelo menos seja uma amostra aleatória simples. Que seja o acaso que vai te dizer os elementos que você vai analisar. Jamais eu posso escolher, né, a minha amostra, porque senão os meus dados não serão tendenciosos. Senão as minhas informações, os resultados que eu tirar dali serão tendenciosos. Então, eu sei que nos nossos cursos, né, ensino médio, graduação, às vezes não cabe um curso de amostragem, que seria o ideal. Mas pelo menos um capítulo, pelo menos algumas aulas, acho que merece sim esse destaque, para saber algumas técnicas de amostragem. Porque se a amostra não for, né, representativa, os resultados não valem. Então isso também é um ponto importante. Bom, o que eu vou falar agora aqui é a questão que está indicado até no livro, né, de como mentir com estatística. Então, um erro comum, né, olha só, o livro lá de 54, né,
e era crítica para criticar, né, já era uma crítica aos erros comuns da época, dos jornais, revistas, e que ocorre até hoje. Né? E que erro é esse? Qual é o erro comum, né, que eu gostaria de mostrar? O primeiro deles é esse. Nesse exemplo aqui, né, para você entender, temos uma renda anual da empresa durante um ano, de janeiro até dezembro, e o registro, em bilhões aqui. Então, qualquer pessoa que passou os olhos nesse gráfico entendeu que o gráfico fala sobre a renda anual durante um ano da empresa, e que a empresa saiu de uma renda de 20 bilhões e terminou o ano com uma renda de 22 bilhões. Né? Título, são dados da empresa, a fonte é a própria empresa, e o registro está aqui. Então, onde está o erro? Né? Muitos já sabem, né, o que erro é esse aqui, mas muitos não sabem ainda, é isso que eu gostaria de destacar. Né? Será que esse erro aqui foi tendencioso? Será que esse erro aqui foi, né, um erro inocente, o cara fez sem querer? Mas, enfim, o que está errado nesse gráfico? Bom, o erro é o seguinte, está aqui na escala, né? A escala não começa em zero. Ah, mas Eduardo, tem que começar em zero, é obrigado a começar em zero, mas de 0 até 19 não houve nenhum registro, para que colocar isso no gráfico? Né? Então eu refiz, eu peguei esses mesmos dados aqui e refiz esse gráfico colocando a escala em zero, para comparar. E olha só o gráfico que eu encontrei. Mesmo gráfico, renda anual da empresa, uma série, né, de um ano inteiro, com 20 bilhões em janeiro e 22 bilhões em dezembro. Colocando toda aquela parte que foi recortada, olha aí, de 0 a 20. Voltando. Sem começar em zero, eu tenho esse gráfico. Começando em zero, eu tenho esse gráfico aqui. Então, essa informação, né, essa ausência de registros, né, que pode ser uma justificativa assim, como não tem registro, eu posso cortar o gráfico e destacar o crescimento. Mas essa ausência de registros é uma informação. Né? Os administradores, os gestores dessa empresa saber que nesse período não houve nenhum registro entre 0 e 20 bilhões é uma informação importante. Fora isso, se eu mostro um gráfico como esse ou como esse, visualmente esse aqui me leva a uma interpretação superestimada. Visualmente isso aqui é um tanto, né? É uma parte. E no final do ano eu fiquei com 1, 2, 3 partes dessa. Apesar dos registros estar aqui 19, 20, 21, 22, e eu ver que esse crescimento foi de 2 bilhões, visualmente não é isso que eu tenho. A interpretação visual é que começou com um tanto de renda e terminou com 3 tantos desse, né? Com 3 partes dessa. A impressão visual é que triplicou a renda anual da empresa. Né? Ou, na verdade, dobrou, né? Daqui, dobrou, triplicou. Mas, assim, isso é um erro. É um erro comum, né? Cortar o gráfico. Às vezes, um aluno no TCC ou no artigo fala, professor, eu posso cortar o gráfico para ele caber naquela página direitinho ali? Ele não corta. Né? Deixa o gráfico inteiro. Ah, mas tem uma parte sem gráfico, sem nenhum registro. E a ausência de registro é uma informação. Então, um dos erros mais comuns que a gente vê aí, né? E com isso a gente destaca, né? Se é interessante para mim mostrar um crescimento, minha empresa está muito bem, olha o quanto que ela cresceu. Eu mostrar um gráfico desse ou um gráfico como esse, a percepção visual é diferente. Aqui essa empresa disparou visualmente. Aqui a empresa não, né, teve um crescimento razoável, mas essa aqui retrata melhor a realidade do que esse. Tá? Então esse é um primeiro resultado. Outro gráfico, para ilustrar essa ideia. Despesas com funcionalismo sobem. Série temporal, né, histórica, com registro aqui de 19 milhões e meio, teve uma variação e depois sobe. Olha só, de junho a dezembro, olha o quanto cresceu na despesa com funcionalismo. Né? E isso entra dentro de discussão, é muita despesa, não é, e vai dar pano para manga. Mas onde está o erro desse gráfico? Né? Título, série histórica, os dados aqui, né? Vamos supor que são de uma fonte confiável. Bom, o mesmo erro, a escala não começa em zero. Peguei os dados, esses registros aqui, e refiz o gráfico colocando a escala começando em zero. E olha o que deu. Claro que tem uma variaçãozinha, tem um crescimento, né?
que o montante aqui é considerável, mas a interpretação que você tem, né, ou que o cidadão tem, ao olhar esse gráfico e ver que a despesa, né, aqui ela começou com X, em dezembro terminou com 1, 2, 3, 4 e pouco, 4x e meio. Então começou com tanto e terminou com 4 tantos e meio. As despesas quadriplicaram um pouco mais. Não, mas olha aqui, as despesas subiram sim lá no final, mas não foi tanto, né, quanto essa informação visual passa. Né? Então é como se fosse meia verdade, né? Está certo, os registros estão certos, mas o objetivo do gráfico é passar uma informação de forma rápida, de forma objetiva, de forma clara, né? Então esse gráfico ou esse gráfico, esse aqui transmite uma informação objetiva, clara, né, mais perto da realidade das despesas, do assunto aqui que ele trata. Então percebem o quanto isso é importante? Às vezes é um detalhe, né? Ah, é frescura, tem que começar em zero, mas isso muda a interpretação. Olha aí com gráficos de colunas, né, os rendimentos, vamos supor, de uma empresa, os 3 trimestres. Onde está o erro do gráfico? Tem título, tem informação, aqui está em dólares, né? De novo, o erro está aqui, ó. O gráfico não começa em zero. Né? Refiz os dados, refiz o gráfico, né? Eu peguei essas informações aqui e coloquei num gráfico dentro de uma escala começando em zero. É claro que o rendimento aqui é de 3 milhões, um pouco mais, mas olha só com o gráfico começando em zero. É diferente. Então, se você dá um zoom num gráfico para mostrar só aquele crescimento, você subestima aquele crescimento ali. É claro que o crescimento existe, mas o crescimento dentro da escala real tem um peso. Esse crescimento existe, mas ele aqui tem um peso. O crescimento aqui tem um peso super estimado, né, visualmente. Aqui, olha só, é estrondoso aqui. Multiplicou por 4, por 8, quase 9 vezes. Aqui não, aqui houve um crescimento sim, mas não foi tão alarmante. Então essa questão de começar em zero. Então, eu estou olhando um jornal, uma revista, um blog, um site, né, redes sociais, alguém coloca um gráfico lá para dar um embasamento estatístico no que ele quer defender. Passou os olhos, começa em zero a escala ou não começa? Ah, não começa. Então como é que seria começando em zero? Então vale a pena ter esse olhar, né, esse olhar sobre a apresentação gráfica. Tá? Então esse aqui eu já mostrei. Um outro apelo visual, né, que é comum, né, que até o autor lá do livro, né, cita também, é esse aqui, ó. Para ilustrar essa tendência, né, essa manipulação de alguns meios, né, de comunicação, o exemplo é o seguinte: o cara quer comparar o salário mensal de 2 carpinteiros, de Rotúndia e dos Estados Unidos. Ora, um carpinteiro, nesse local, ele ganha $30 por semana. Nos Estados Unidos, $60 por semana. É o dobro. Ah, mas o jornal não se contenta em mostrar isso. Né? A escala aqui está começando em zero, tá ok. Tem título. Ah, não, ele quer colocar uma figura, né, para ser um pouco mais chamativa. Aí ele coloca lá o carpinteiro que ganha $30 com um saco de dinheiro e o outro carpinteiro com 2 sacos. Ah, mas uma outra pessoa da equipe lá fala, não, vamos melhorar esse apelo, né, visual. Vamos colocar um carpinteiro com um saco de dinheiro, de base, tamanho, né, X, e vamos colocar um outro carpinteiro dos Estados Unidos com um saco de dinheiro com a base aqui 2x. Então a justificativa é essa: fazer um desenho e dobrar a base do desenho, ampliar esse desenho dobrando a base, né? Aí é justo. Aqui é 30, aqui é 60, aqui tem a base X, aqui tem a base 2x, e publica-se isso, né, nos jornais, revistas, e comparando. Onde está o equívoco aqui visual, né, o apelo visual? A gente sabe que isso aqui é uma figura bidimensional. Tem largura, tem altura. Se você dobrou a base e manteve a escala, você também dobrou a altura. Então, se aqui fosse um quadradinho 1 por 1, aqui temos uma unidade de área. Se você transformou esse quadradinho de 1 por 1 em um quadradinho 2 por 2,
agora você tem 4 unidades de área. Então, quem usa dessa técnica para comparar duas coisas, né? Uma é o dobro da outra, dobrando um lado, na verdade, o apelo visual não é dobrar, não foi dobrado, né? Ele foi quadriplicado. Então, tem que estar atento também para essa... É um outro artifício que às vezes ocorre, a gente tem que estar preparado para identificá-lo, tem que estar preparado para não executar esse tipo de equívoco. Agora imagine se isso aqui fosse numa figura tridimensional. Né? Não, quero botar um gráfico tridimensional para ficar mais bonito. O efeito, né, de superestimar a informação seria, ao invés de quadruplicado, né, seria maior ainda. Então temos que ficar atento a isso. Né? Então essas são duas observações importantes que são muito comuns. Então agora a proposta, né, é a seguinte. Vou voltar nos gráficos que vimos no início. Eu gostaria que vocês, né, identificassem nesse gráfico aqui algum erro, né, alguma coisa tendenciosa. Tá? Então isso aqui é um gráfico, né, que eu retirei das redes sociais que fala sobre a expectativa de vida do brasileiro. Né? E aí, onde está o erro? Está aqui, ó, que a gente comentou agora há pouco. O gráfico não colocou a escala iniciando em 0. Ah, mas Eduardo, isso aqui é importante isso? É importante. Refiz os gráficos, né, com as informações, colocando o gráfico com a escala 0, em 0. Olha aí a diferença. É claro que a expectativa de vida dos brasileiros nas últimas décadas aumentou. Está aqui, o aumento é real, ele existe. Mas, comparando os dois gráficos, olha, veja só. Se você corta o gráfico, né? Fala assim, cortei o gráfico, vou mostrar só o crescimento. Aí você dá um zoom. Você dá um zoom naquele crescimento ou decrescimento, conforme for, e você superestima ele. Se você quer mostrar que cresceu muito, vou dar um zoom aqui nessa parte do gráfico. É isso que está sendo feito. Então, ao colocar uma escala não iniciando em 0, ao cortar um gráfico, você está dando um zoom naquela tendência. E essa não é a ideia. Então, a informação, a escala completa é importante. Então, não importa, né, se você é aluno, professor, a área que você atua, você vai encontrar gráficos, vai trabalhar com gráficos, vai precisar de gráficos para expressar, né, para resumir as suas observações. Então, isso é um detalhe importante. Né? Coloque sempre a escala começando em 0. Gráfico 2. Aqui eu fiz uma atividade em sala, os alunos identificaram uma tendência também. O comercial, né, esse aqui era um comercial, eles tiraram um print. Né, mas o videozinho lá que passava, né, mostrava que o Brasil já tinha alcançado 4,2%. Né, e a personagem que apresentava estava aqui basicamente no meio. Então, identificamos, olha só, que ela estava no meio, mas o Brasil estava aqui. Ó, o real estava aqui atrás. Então, se a meta era alcançar um todo, né, de 6, na verdade o Brasil tinha alcançado só uma parte, em 4. Mas a personagem estava no 2. Só que aí um aluno foi e falou, não, vou refazer um gráfico como esse dentro de uma escala para me conferir. E olha só o gráfico que ele apresentou. Na verdade, aquele de 0,8 para 4,2 eram 2 passos importantes, né, para a evolução do índice de educação básica, mas faltava muito ainda, né, na ocasião para a meta 6. Né, mas não era a informação que a gente tinha ao ver o comercial na ocasião. Então, esse também foi um erro, né, encontrado. Bom, outro gráfico. Série histórica mostra a queda dos números de homicídios no Rio dos últimos 20 anos. Também dado uma rede social, um jornal com credibilidade, mas tem um erro nesse gráfico. Aí qual é o erro? Começar em 0, não, esse aqui começa em 0. Não, tem um 0 aqui, né? Mas olha só, apesar de ter um 0 aqui, me dá a entender que começa em 0. Mas essa escala está estranha, não está? Ora, desse primeiro campo para o segundo campo, eu tenho aqui 1.000. E esse primeiro campo aqui é 4.000 unidades. Como assim? Daqui para cá é 4.000 unidades, daqui para cá 1.000 unidades e assim mantém. Então, apesar de ter um 0 aqui, ele não quer dizer nada, eu posso tampar ele. Na verdade, esse gráfico foi cortado. Ele foi cortado. Não, mas não preciso colocar a informação,
né? Se não tem nenhum registro entre 0 e 4.000, vamos encurtar um pouco. Não, mas essa ausência de informação, de novo, é uma informação que deve ser apresentada. Então, esse gráfico aqui, dentro de uma escala, iniciando em 0, seria algo desse tipo. Se você comparar os dois, é claro que houve, né, uma diminuição no número de homicídios, mas aqui a interpretação é que saiu de uma quantidade X, 1, 2, 3, 4, e falta pouco aqui, falta uma parte e um pouquinho só para zerar. Mas não é isso que de fato temos. Né? Dentro de uma escala de 0, né, e completa, a partir de 0 e completa, houve uma queda, mas ainda falta muito para chegar no ideal, né, de uma taxa baixa de homicídio na cidade do Rio de Janeiro. Então, só para vocês verem o quanto é comum. Né? Então, assim, em sala de aula, né, em eventos presenciais, essa já é a tarefa de casa. Né? Você procurar, identificar gráfico, encontrou algum gráfico com erro, né? Manda para a gente, manda por e-mail, porque nos ajuda, né, não só nas discussões, né, mas a interpretar, né, levantar outras questões que estão por trás desses gráficos manipulados. Tá? Bom, esse aqui também é um gráfico divulgado nas redes sociais, aí, por um jornal, fala que é a divisão. Aqui, né, os alunos, né, apresentaram também um erro, que foi de imediato, a soma aqui não bate os 3,62. Só que tem um outro erro também mais sutil, que é o seguinte: os gastos em saúde, né, claro que a maior parte aqui é com a União, depois divide municípios e estados, mas isso aqui soma 3%. Então, apesar de ser um círculo em 3 partes, isso aqui é 3%. Um pouco mais apropriado seria essa comparação. Dentro do todo, 3,66% destinados à saúde. Esses 3,66% são União, estados e municípios. Né? Para dizer assim, em saúde não está sendo usado grande parte, né? Não está sendo usado uma parte aqui, um setor, né? Uma fatia aqui desse todo. Mas é uma fatia pequena. Aqui, às vezes, a gente não percebe isso. A gente vê 3 fatias grandes de investimento em saúde. E com essa comparação aqui, eu vejo que é um pedaço pequeno, né, de investimento. Enfim. As cidades lá da Bahia. Olha só. Né? Conforme a gente já falou agora há pouco, o índice de desenvolvimento do SUS. Aqui eu tenho a média nacional, a média estadual. O cidadão que mora aqui se sente muito bem, o que mora aqui se sente muito bem. Tem alguma coisa errada nesse gráfico? Né? Tem alguma coisa errada. Apesar dele ser 3D, né, bonito, visualmente, né, mas eu, particularmente, geralmente, quando eu oriento alunos, eu evito usar gráficos de 3D, porque eles podem subestimar a comparação, né, das proporções, dos valores absolutos. E aqui ainda tem um gráfico ainda que essa altura aqui, C5 unidade, e essa aqui, C6 unidades e 14, tem alguma coisa errada, né? Isso aqui, tudo indica que isso aqui, esse é o gráfico cortado, é o gráfico que não iniciou em 0, que a gente já viu ali nos formatos de 2 dimensões, mas é um gráfico cortado, só que 3D. Né? Então, se eu repetir as mesmas informações aqui, iniciando em 0, eu tenho esse gráfico. Então, eu olho aqui, poxa, o cidadão que mora aqui está em situação precária com relação à saúde, esse aqui está com investimento ideal, olha o quanto que ele é melhor do que o outro. Mas se eu olho aqui, ó, com a escala completa, iniciando em 0, né, 5,08 e 6,14, como, né, é o de se esperar, existe uma diferença, mas não é uma diferença tão grande assim. Então, essa questão da escala é importante. Tá? Bom, gráfico 6, tem erro ou não tem? Esse aqui é um gráfico de um relatório técnico, tá? Que a gente encontrou, e tem erro. Onde está o erro? Olha aqui. A escala não começa em 0. Tem uma evolução dos gastos do Ministério da Saúde. Aqui eu vejo que a evolução teve uma queda e depois um crescimento, mas a leitura visual que eu tenho é que ela caiu à metade. Aqui eu tenho um X inicial, aqui eu tenho a metade.
depois eu aumento novamente. Então aqui o visual me diz que eu tinha um tanto, caí a metade, depois recuperei e ultrapassei. Mas essa escala não começa em zero, esse gráfico está cortado. O gráfico inteiro seria esse. Olha, começando em zero. Houve uma queda, houve uma variação, mas aqui eu vejo que essa variação não tem o mesmo impacto do que essa. Os dados estão corretos em ambos os gráficos, só que o apelo visual desse aqui mostra que a queda aqui foi bem mais significante do que esse, mas a queda é a mesma, os dados numéricos são os mesmos. Então, mais uma vez, a gente reforça, né, essa questão de colocar o gráfico inteiro, né, sem cortar, né, começando em zero. Bom, aqui um gráfico, né, também das redes sociais aí, falando sobre as mortes de Covid nessa semana, lá em abril, né? Então, série temporal, cada dia. Olha aqui, o gráfico está cortado. É lamentável a situação que o mundo passa, né, que o nosso país passa, da questão da morte, dessa pandemia, mas um jornal que mostra um gráfico como esse, né, poxa, a leitura que se tem de imediato é que não morria ninguém aqui, e aqui disparou, né? Então tem que ter a escala, né? Infelizmente, né, a gente fica preocupado, a gente lamenta cada morte dessa, mas o gráfico, dentro da escala, mostra que, né, o aumento de uma semana de 1.000 casos é muita coisa, mas o começar em zero ou não dá um impacto muito maior, né? Dá um impacto interpretativo, de alarmante, muito, muito maior. Então, temos que colocar o gráfico inteiro, né? E esse é um gráfico recente, divulgado aí. Esse aqui vai na mesma linha, né? Lá na cidade de São Paulo, isolamento, a taxa de isolamento ideal, esperada, e aqui a observada no feriadão, né? E na discussão lá da reportagem era que, com a flexibilização com o feriado, a maior parte teve a taxa de isolamento caiu bastante, né? Quase zerou. Mas aqui o gráfico, ó. O gráfico não começa em zero. Olha, se não começa em zero, esse gráfico está cortado. Então, houve uma queda na taxa de isolamento? Houve, mas o apelo visual aqui está superestimando essa queda. Então, o correto é colocar o gráfico inteiro, começando em zero. Tá? Então, olha só, o mesmo gráfico, né? A meta, a variação que teve naquele feriado de Semana Santa, o isolamento caiu um pouco, a taxa de isolamento, mas não foi tão alarmante como aqui. Muito cuidado com gráficos cortados, com gráficos que não comecem em zero. Tá? Os gráficos seguintes eu não fiz as correções, coloquei só para vocês identificarem o erro, né? Aqui, fonte, o tema é sobre o nascimento por mês nos últimos 20 anos, destacando que ocorrem mais nascimentos entre fevereiro e junho. Isso nos últimos 20 anos, e essa é a média. Aí se você observar aqui, ó, de novo, a escala começa em 7.000. Então esse gráfico está cortado. Então essa variação aqui está dentro de um zoom, né? Ela está sendo superestimada. Então aparece aqui uma variação grande, né? Se eu comparar com o todo aqui, mas se eu colocar numa escala completa, essa variação existe, mas não é tão grande, né, como esse gráfico aqui mostra. Então, mais uma vez, o gráfico cortado aí, ó, com a taxa não começando em zero. O último gráfico, né, que eu peguei também essa semana, vai na mesma linha, né, também não começando em zero. Então, o IDEP aqui cresceu, né, só que ele cresceu, houve esse crescimento, mas, de novo, deram um zoom nesse crescimento. Então, a importância de começar o gráfico em zero. Tá? Então, esses dois tópicos, né, são duas observações na questão do apelo visual do gráfico cortado e a questão daquele gráfico, né, de 2D, se a gente ampliar, se superestima essas comparações. São duas observações que o livro, né, aponta, né, e nos ajuda. Eu tive esse contato com essas dicas só no mestrado. E lá no mestrado eu pensei, poxa, por que eu não vi isso antes, né? Então, em toda aula, né, toda vez que eu começo uma aula no nível médio ou graduação, eu gosto de começar com uma palestra, com atividades como essa aqui, já para mostrar, né, os possíveis erros, as possíveis manipulações tendenciosas que a gente encontra aí, não para repeti-las, né, mas para saber se defender, saber
interpretá-las corretamente, saber criticá-las, e principalmente para não realizar esse tipo de coisa, né? Para a gente não fazer esse tipo de erro. E isso faz parte, né? Você pode ser do ensino médio, você pode ser do ensino superior, fazer um artigo. Então, são detalhes que fazem a diferença, né? A gente retratar a realidade da melhor forma possível, da maior transparência, é sempre o ideal, tá bom? Então, assim, para concluir, né? Essa que é a minha expectativa, né? Eu não quero abrir as redes sociais, os livros, as revistas, os jornais e encontrar meias verdades. Eu não quero ver lá, né, um aumento superestimado ou um decrescimento, né, superestimado. Eu quero ver o todo, para mim ter as minhas interpretações. É como se fosse assim, o jornal ou a mídia pode já me mostrar a minha interpretação que eu vou ter naquele momento. Eu quero ver a realidade escrita e eu ter as minhas próprias interpretações. Acho que isso é importante, né? O outro ponto é a gente multiplicar isso, né? Eu preciso que todo mundo, quem não conhecia, né, essas observações, passe a conhecer e mostrar, né? Nas redes sociais esse gráfico está errado, isso aqui está errado, vamos evitar fazer isso, né? Coloca o gráfico inteiro que a interpretação muda, né? O foco muda. Então a gente precisa saber se defender, né? E precisa ensinar os outros a se defenderem também. Então é isso que eu gostaria, né, de falar. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouco, né, com a formação na sua área, né? E essa palestra não acaba, né? Ela continua. Né? O dever de casa é identifique gráficos, né? Vou deixar o meu contato aqui. Se quiser mandar para a gente, pode mandar, né? Passe isso à frente. Sempre numa discussão, né? Quem trabalha com educação, com trabalhos, com artigo, vale a pena sempre contribuir para que os gráficos, né, sejam o mais correto possível. Tá bom? Obrigado. Obrigado pela participação. Agora eu fico aberto aí para pergunta. Quem quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Então, Eduardo, muito bem, assim, muito bacana, né, a ideia. Assim, durante a sua apresentação já surgiram algumas perguntas ali, né, já surgiram algumas coisas e a gente ficou aqui separando, mas aí a gente já deixa aberto para que o pessoal, né, possa continuar postando aí as perguntas para a gente ir colocando aqui. Não sei se a Isabel tem alguma coisa a falar aí. Você chegou a colocar... Tá me ouvindo? Tô. Tá, chegou a colocar o link lá da presença? Agora, acabei de colocar. Tá, isso. A gente separou algumas perguntas. Parabéns, Eduardo, pela palestra. De novo, venho te agradecer. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite, né, para estar com a gente aqui essa noite. E a gente já foi separando algumas perguntas, alguns comentários que a gente achou bem interessante, né? Como eu havia comentado, temos pessoas, né, de várias áreas, né? E a gente foi separando alguns comentários que nós achamos interessantes. O Ronaldo vai colocar ali na tela, tem algumas perguntas, né? E alguns comentários para você também, se puder comentar, se puder falar. Legal. É que eu não estava vendo os comentários porque o aplicativo aqui mostrava a tela, né? Mas sim, pode falar. Vai lá, o Ronaldo está na parte operacional, a gente foi separando algumas coisas. Né? Tá. A parte técnica. Não, então, assim, o pessoal comentou muito essa questão, né, dos erros dos gráficos e até de ser proposital, né, para manipular a informação e tudo mais. A gente tem até aqui a Juliana, né? Juliana colocou, vou colocar aí, tá? Que ela fala o seguinte, né? Mas esse aumento na escala com frequência, não iniciando no zero, é proposital, né? Então, assim, ela meio que já afirma, né? Então... assim, a evidência que é proposital é porque nunca é contra o discurso que vem acompanhando o gráfico, né? Às vezes a pessoa está defendendo aquele crescimento ali, né, é importante, ou vamos, o que está acontecendo, por quê? Aí vem com esse gráfico para reforçar aquele discurso. Então você vê que esse não foi um erro, assim, sem querer, né? Não foi um erro ingênuo, foi um erro tendencioso. Então, assim, bateu os olhos no gráfico, não começa em zero, já é um indício, tem alguma coisa estranha aí. É isso mesmo. Deixa eu ver mais alguns aqui. A gente está separando. O William também ele fala, né, um pouquinho sobre isso, né? Ele fala aí, né, o fator complicador é sempre a origem dos dados.
Isso. Aqui, ó, o João botou agora uma pergunta aqui falando sobre a amostragem representativa, né? Então, realmente, dá para fazer um curso, um semestre inteiro, né, só sobre amostragem, tá? Então, existem vários tipos de amostragem, né? Amostragem aleatória simples, amostragem por extrato, amostragem, né, por conglomerados. Então, existem vários tipos de amostragem. Mas, assim, o mínimo, né, para você falar assim, essa amostra representa o todo, é um sorteio. Não, eu vou fazer uma atividade para entrevistar algumas casas para saber sobre renda. Eu não posso entrevistar só aquelas casas, né, que é fácil, são de fácil acesso, que eu consigo chegar lá, não. Tem que ser, não, eu vou sortear 5 casas no meu município e vou atrás da informação daquelas 5 casas. Né? Aí aquela informação aquela amostra vai ser representativa para o meu estudo. Eu não posso investigar o que é mais conveniente, né? Aí eu vou lá para a Central do Brasil entrevistar as pessoas. Né? Eu vou parar alguém, de 5 em 5 pessoas eu paro alguém. De 10 em 10, de 50 em 50. É um outro tipo de amostragem. Mas se aquela pessoa tiver com pressa, não for a pessoa com aparência, né, do meu gosto, eu não vou saber chegar, enfim, se é representativa, é de 50 a 50, eu vou chegar até ela e vou entrevistar, né? Claro, pedir a permissão, entrevistá-la, porque senão se eu parar só aquelas pessoas mais fáceis, né, de conversar, mais acessíveis, meu resultado não vai representar o todo, vai representar aquele grupo ali de pessoas mais fáceis, mais acessíveis. Então, a amostra é tudo, a amostra é a base. Né? A gente tem que ter uma amostra representativa. Tá? É isso que é, né? Aquela amostra. Claro, se o seu objeto de estudo, se a sua população for homogênea, basta uma amostra. Né? Quando eu vou fazer um exame de sangue, né? É uma amostra só que eu retiro, porque eu sei que a população é homogênea, todos têm a mesma característica. Então, quanto mais heterogênea é a população, maior deve ser a amostra. Né? E com elementos sorteados ao acaso, de preferência. Então, o mínimo é isso, né? Que sejam elementos sorteados. Nada tendencioso, tá bom? Eduardo, eu não estou achando mais aqui, não sei se o Ronaldo vai conseguir destacar. Não sei quem é a pessoa, né? Estão pedindo indicações de livro, né? Sim, isso aí você conseguiu achar a pergunta? A Elizabeth. A Elizabeth, ela queria indicação de livro para mestrado em estatística, né? Deixa eu achar aqui a pergunta dela. Se você tinha alguma indicação de livro para estatística. Então, assim, existe em estatística, né? Existe mestrado em estatística pura, né? Ou mestrado em estatística aplicada. Tem que ver o que ela prefere. Né? Por exemplo, eu fiz o meu mestrado na ENSE, na Escola Nacional de Ciência e Estatística, que era interdisciplinar. Né? Tinha matemáticos, economistas, biólogos. Então, é um grupo disciplinar, né? Teve as disciplinas básicas, e depois cada um buscou trabalhar na sua área. Né? Eu fui para analisar dados da educação, outros foram para dados, né, territoriais, outros para dados econômicos, enfim. Então, o meu curso foi mais de uma aplicação, né, uma estatística aplicada. Mas existe a estatística pura também, né? No fundão tem um curso de estatística e de probabilidade. Então, são áreas também que na pós-graduação são bem distintas e aí ela tem que ver realmente qual é a área que ela pretende, né, seguir, né, se aproximar. Uma sugestão que eu tenho é tentar se aproximar do curso, né, tenta fazer uma disciplina, né, avulso ou ouvinte, para ver se é isso mesmo que você quer. Aí sendo essa área, vale a pena investir sim, né, porque estatística está em todas as áreas, né, dá para trabalhar, o leque de trabalho aumenta bastante, né, quando você tem uma pós em estatística, enfim. Então, Pode falar, Isabel, pode falar. Eu não sei mais se eu não estou conseguindo ver as perguntas anteriores, não sei se você tem acesso, já que você é da parte técnica. Então, como vai carregando, né, na verdade o chat ele vai sumindo algumas anteriores. Algumas aqui eu consegui pegar o título do que falava, né? Algumas coisas, mas outras eu não consegui puxar as anteriores, entendeu?
Então, não sei se você puxou essa, Eduardo, Genilton Cavalcante está perguntando a diferença entre gráfico e infográfico. Hipográfico? Infográfico. Info. E tá pedindo também está pedindo orientação sobre softwares para realizar gráficos estatísticos. Assim, depende da base de dados dele, né? Infográfico, não me lembro agora para te responder. É Genilton, né, que está perguntando? Isso. Mas com relação aos dados, assim, hoje em dia, né, o Excel são softwares populares que trabalham, né, com gráfico muito bem. Agora, mas só que às vezes não comporta uma quantidade muito grande de dados. Então, qual é o tamanho do seu banco de dados? Né? Então, existe o R, né? Eu trabalhei com R, porque era livre, mas tem o SAS também, que é particular. São software que dá para trabalhar, né, com um banco de dados a grande escala. Aí eu trabalhei no meu mestrado com dados do Enem. Então a minha base, a banco de dados era imenso. Na ocasião não tinha como colocar no Excel, né, nesses softwares mais populares, não cabia ali. Então eu aprendi a usar o R na época, né, corri atrás, aprendi a usar e rodei o programa, consegui ajustar o modelo, né? Isso foi o R, eu usei o R. Né? Mas acho que alguém colocou aqui também isso, né? Isso. Ele mesmo colocou aqui. Ronaldo, as últimas perguntas que a gente consegue visualizar, você consegue projetar na tela. A gente consegue, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Que alguns aqui, daqui para cá que a gente começou, né? Aqui tem o João Carlos, que ele pergunta, né, se tem alguma regra para calcular a escala de gráfico. Você sabe alguma regra? 700 em 100, de 1000 em 1000, você acha que tem alguma? E ele já te parabeniza, né, pela palestra aí. Obrigado, gente, para o pessoal aí que acompanhou, obrigado pela atenção. Né? Mas, assim, existem alguns critérios, né, para o gráfico. O gráfico tem que ser objetivo, o gráfico tem que ser limpo, o gráfico tem que ser direto. Né? Agora, a escala ali tem que ser a escala mais... Assim, eu penso assim, a mais coerente é a mais limpa. Não adianta eu botar uma escala lá cheio de registros que visualmente vai poluir, né, o gráfico. O gráfico tem que passar informação rápida. Agora, se é de 100 em 100, de 1000 em 1000, depende dos registros. Tá? Mas, assim... O bom senso, eu acho que sempre vale, né? O meu objetivo é para colocar um gráfico limpo, direto. Acho que isso tem que ser o primordial. Tá? E a escala tem que estar presente, é claro. Agora, a regra, assim, que tem que ser obedecida, não precisa. Não teria muito, né? Tenho aqui um professor, ele perguntou também, o William, ele pergunta o seguinte, né? Uma apresentação da estatística no ensino fundamental, como seria? Você tem alguma indicação para o ensino fundamental? Como é que poderia... Então, o projeto Fundão tem até algum material já de proposta de atividades, não é novo não é nada recente, é coisa, né, já tem um tempo já de trabalhos que a gente pode fazer com crianças, né, em sala de aula, com crianças até na fase pré-escolar, né, de estatística. Tá? Então, um exemplo que vem na cabeça assim rapidinho, numa turminha de criança, né, a pessoa vai lá, pega uma caixinha, cada um é uma caixinha, por exemplo, uma caixinha de fósforo, ele encapa, coloca a foto dele ali, ele vai ser aquela caixinha. A professora pergunta, coloca lá na mesa dela, né? Quem é filho único? Não tem nenhum irmão? Coloca a sua caixinha nesse lugar aqui. Quem tem um irmão? Coloca a sua caixinha aqui. Quem tem 2 irmãos? Quem tem 3 ou mais irmãos? E cada um vai lá e coloca a sua caixinha, e com isso tem aquelas pilhas, né, de caixinhas, e ele se vê ali naquela pilha, se ele é filho único, se ele tem um irmão, 2, 3 ou mais. Né? Sai um gráfico. Ela não precisa falar a palavra gráfico, ela não precisa, né, dar a matéria, o conteúdo em si, mas ali ele vai ver, né, e ela manda ele fazer aquele desenho, ele vai se ver dentro daquela representação, ele vai ter aquela noção ali, não, é mais comum na minha sala alunos serem filho único. Não, é mais comum, aquele rapaz, aquele aluno lá tem 3 irmãos ou mais. Agora eu consigo entender, conhecer um pouco mais ele. Né? Então, assim, tem várias atividades aí. O que me vem na mente agora é esse material do projeto Fundão, mas existem muitos outros. Propostas para trabalhar na estatística desde as séries iniciais. O aluno não precisa nem saber escrever, né? Ele vai saber colocar lá e desenhar. Então precisa saber desenhar
e se expressar, né, com desenho. A Michelle tá aqui no nosso suporte, aqui recuperando algumas mensagens anteriores, né? Só para a gente voltar um pouquinho, mas depois a gente prossegue aí nessas perguntas. Ela tem a Ana Paula, que lá no início fez um comentário interessante, né? Ela disse que na primeira aula de estatística, quando graduanda, o professor falou que estatística é a arte de enganar as pessoas, né? E hoje ela procura, na verdade, passar essa imagem contrária, né, para os alunos dela, foi o que eu entendi mais ou menos depois dos comentários. O que você acha, né, disso? Não sei qual a ideia, né? Então, a estatística, ela nasceu, né, o próprio nome fala, né, do Estado, né? O Estado usa da estatística para poder não controlar, mas poder conhecer a sua população. Né? Na época, né, dos antigos, quantos homens em idade de militar eu tenho, quantas mulheres e crianças temos no nosso país. Então, a estatística sempre está vinculada, os censos, né? Até biblicamente, né, quantos censos ocorreram estão lá indicados. Então, assim, conhecer a sua população é um Estado. Agora, assim, às vezes as pessoas confundem você tratar os dados como você manipular, ou levam a palavra manipular para o mau sentido. Né? Você pegar os dados e manipular aqueles dados para apresentá-los de forma conveniente, não é enganar, né? É você representar. Eu faço uma pesquisa com 500 pessoas. Se eu for colocar num relatório os meus registros de 500 observações, fica inviável. Agora, eu posso resumir isso com uma tabela? Eu posso resumir isso com um gráfico? Então, esse tratamento, essa manipulação, né, é a estatística. Eu quero descrever, a estatística é descritiva, né? Eu quero resumir as minhas informações e descrevê-la através de uma tabela de qualidade, através de um gráfico de qualidade. Né? E essa manipulação, esse tratamento não é enganar, é só resumir. Né? Claro, se eu tenho uma dúvida quanto a uma coisa ou outra, eu volto no meu banco de dados e vejo lá. Mas no meu relatório, no meu artigo, na minha reportagem, eu vou colocar um gráfico, para as pessoas entenderem melhor aquela situação. Né? Então, assim, a estatística é isso, a estatística é descritiva, dá instrumento, né, para todos os profissionais estarem com dados, né, para passar essas informações de forma mais direta. Claro, a gente tem por isso que a gente saber lidar, pegar essas para poder identificá-las, né, e saber que não, a população está bem educada, a população está esperta com isso aí. Nasce facilmente assim. Vai falar, Renato? O Júnior, ele já tinha comentado lá atrás, né, um pouquinho sobre essa questão meio polêmica, a parte eleitoral, né? Quando se tem essas pesquisas, acredito que tendenciosas, que ele está falando, e ele faz uma pergunta aqui, né? Ele pergunta se é confiável, né, esses marcadores de dados estatísticos em disputas presenciais, né? O que você acha? Você acha confiável? É uma pergunta, não sei, né? Como você poderia falar sobre isso, mas... Então, não sei, confiável, não conhecer, né, o algoritmo, tem que conhecer o que está por trás, né, quem programou, né? Então a gente pode julgar, não tem competência para julgar, mas assim a estatística está em tudo, né? Se conversando com um colega meu, fala do Google, você vai lá no tradutor, até alguns anos atrás, o tradutor do Google ele traduzia cada palavra, e agora melhorou um pouco, né? Usa a estatística para traduzir. Ele pega a sua fala em português e vê em escala aquela fala foi repetida quantas vezes, né? Dentro daquele contexto em outros países, naquele país que você quer traduzir, e tenta achar uma fala dentro daquele contexto lá semelhante. Você vê, até o tradutor usa a estatística, né, para ver os dados e vai lá e completa a fala ali. Então a estatística está em tudo, né? Agora, tinha amostragem, por isso tem que ter transparência, né? Tem que ter imparcialidade. Então, esses são pilares do tratamento estatístico, né? Pessoa imparcial, pessoa ter credibilidade, ter confiança. Então, tem que analisar, cada caso tem que ser analisado. Né? Por isso, isso também faz parte do letramento estatístico, né? Saber quem fez a pesquisa, né? Como ela fez a pesquisa. Tem que ser levantada essa assim, ponto, né?
Lá na educação fundamental, a gente vai falar de construir, de representar, né? Conforme vai aumentando o nível da educação, a gente pode trabalhar um pouco mais com essa questão de quem fez a pesquisa, se tem interesse, quais são os interesses envolvidos, mas descrever a realidade tem que ser o primordial. A prioridade é descrever a situação real, a favor do meu discurso ou não, né? A estatística tem que ser imparcial. O tratamento estatístico tem que ser imparcial. Eles mostrarem aquilo que não convém ao meu discurso, aquilo que eu gostaria de defender, são os dados. A amostragem, né, tem que ser representativa. Isabel, tem uma coisa a declarar aí? Então, eu dei uma saidinha rapidinho, sem querer. Você falou, comentário da professora Andréa Falcão? Não. Tá, Eduardo, a professora Andréa Falcão diz que, como professora de artes, chama a atenção dela a importância das representações gráficas para a compreensão de valores e raciocínios matemáticos, né? E aí mostrando, né, a transdisciplinaridade entre, né, matemática, estatística, arte, né? A Luciene meio que completa isso, né? Que ela fala também que, independente da nossa área de atuação, todos devem ter conhecimento de estatística, né? Seria uma observação dela. Então, acho interessante também isso, né? Porque a estatística eu vejo hoje, assim, se falando do ensino básico, não se tem muito, não é muito trabalhada assim, né? No ensino básico. Eu não sei. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, seria uma disciplina um pouco importante, né, de trabalhar. Não sei o que você acha sobre isso, dessa importância da estatística. Alguém comentou também, eu perdi, né? Da importância da estatística no ensino. Foi o William. Né? Foi o William que foi. Então, eu perdi também. Assim, a princípio, a estatística ela está em todas as áreas, né? Falando de educação, todas as áreas, professor de matemática, de português, de arte, de física, de química, se ele for utilizar o gráfico, eu penso assim, ele é o dono da estatística naquele momento de ensinar a fazer e vai tratar. Só que, oficialmente, está na mão de quem? Né? O ensino de estatística está na mão do professor de matemática, né? Então, assim, tá na mão do professor de matemática. O oficial a quem ensina estatística é o professor de matemática. Mas ao professor de física, de química, de artes, se ele for trabalhar, naquele momento ali eu penso assim, você vai trabalhar o gráfico de setor, você vai trabalhar o gráfico de linha, de coluna, o conteúdo é seu também, né? Mas porque não tem como separar, a estatística não tem como separar das áreas. Não há, porque ela é uma ciência autônoma, né? Exato. Mas assim, a responsabilidade, se você for olhar, está dentro, as competências, né, de construir, interpretar, fazer gráficos, ler, interpretar gráficos, tá? As competências relacionadas à matemática, né? Aplicadas também em outras áreas, né? São competências comuns, mas oficialmente a responsabilidade é nossa, né, dos professores de matemática. Mas que a gente compartilha essa responsabilidade com os professores das outras áreas também. Alguém comentou que viu muito pouco estatística algum comentário bem anterior, né, viu pouco estatística na graduação, né, e eu acho muito importante para nós, enquanto professores de matemática, né, já que né, como você falou, né, nós ficamos incumbidos de ensinar estatística na educação básica, né, então é importante, né, como os licenciandos em matemática estão aprendendo estatística, né? Porque isso se reflete na educação básica, né? Fortemente. Aqui o Ilmar está perguntando, tem que fazer cálculo para a construção de gráfico? Por exemplo, gráfico de setor, tem que fazer, se você for construir um gráfico de setor, tem que fazer nem que seja uma regrinha de 3, né? Para relacionar lá os dados observados com os graus. O Wagner pergunta aqui, tem como explicar o que seria uma amostra representativa? É isso, se você quer fazer um recorte da população, analisar esse recorte e generalizar a sua análise para a população, você está fazendo uma inferência, né? Você recorta um pedacinho da população, analisa aquele pedacinho e depois generaliza. Então, se você quer realmente generalizar, esse recorte não pode ser um recorte tendencioso, né? Não pode ser um grupinho de fácil acesso ou que concorde com o que você quer defender. Então, o recorte que você tem que fazer, a sua amostra tem que ser formada de elementos independentes. Então, pelo menos, que seja um sorteio, seja uma amostra formada por indivíduos que foram sorteados, tá? Isso seria uma amostra representativa, ok?
Aí fala de trabalho indisciplinar. Sei. Alguém colocou aí, ó. Tem uma... sei que... Sobre aqueles indicadores de Newton, né? Usados na medicina, como níveis de glicose, triglicerídeos, essas coisas. Sabe quem define quando um indicador desse é saudável? Aí já entra um pouquinho, né, na área... Aí tem que ver, na área aplicada, né? Então, o estatístico em si, né, ele ajuda nessa parte de fazer um algoritmo, de identificar, mas para você falar assim, quais são as perguntas que eu devo responder para responder determinada questão, né? Aí tem que, é um trabalho interdisciplinar, né? Um professor de estatística, um estatístico, né, na verdade, junto com um médico específico, junto com uma equipe de pesquisa, vai se reunir, fazer um projeto. Como é que é o aparelhinho lá, eu medir a glicose, e o meu nível de glicose deu tanto, aquilo ali é saudável ou não? É isso que ele está perguntando, né? Quem disse que é saudável ou não? Então, isso veio de uma pesquisa, né? De uma equipe interdisciplinar. Tá? Os níveis de glicose ideais para uma vida saudável está nessa faixa aqui. O que explica esse nível de glicose? Enfim, isso não é um profissional só, né, que chega nessa conclusão. É um trabalho em equipe. Ali ele está falando que fez estatística 1 e 2 no curso de matemática. É isso aí. Tem outra aqui do Júnior, perguntando se a probabilidade depende da estatística. Ih, agora. Isso aqui, então... Aqui é briga, né? Os probabilísticos vão falar que a estatística depende da probabilidade. A probabilidade fala que cada um puxa a sardinha para o seu lado, né? Mas a probabilidade em si, né, é uma parte, vou falar assim, é uma área, né, que tem a ver com a relação de chance de eventos, que é uma parte da estatística. Mas a estatística tem a parte, né, que foge um pouco independe da probabilidade. Né, com relação ao algoritmo, com relação a aplicações, né, mas são áreas distintas. Confunde-se um pouco a princípio, mas são áreas distintas. É aquela briga, né, que tem a matemática e a física também, né? É uma pergunta que às vezes fica que cada um vai puxar para o seu lado, quem depende de quem, mas... porque a estatística seria... A matemática é mais a ferramenta, né? Os ficam assim, a matemática é uma ferramenta para mim. Então, mas, enfim, depende do seu campo de ação, né? Então, eu coloquei aqui a G. Newton. Não, apertei sem querer. Já foi. Foi a Daiane aqui, que ela fez um comentário aqui que eu achei interessante, né? Vou deixar para vocês. Quando trabalhamos estatística no ensino fundamental, partimos de um contexto não matemático. Sim, é um contexto da realidade. Sempre é possível trabalhar de forma indisciplinar, por isso é muito importante, exatamente. E a gente defende a questão de usar dados reais. Tá? Não tem como a gente trabalhar estatística na educação e vou inventar. Não preciso inventar uma tabela de dados. Vou aproveitar um momento ali, né? Pode ser dados assim, mais... Não precisa ser dados polêmicos, né? Pode ser time de futebol, né? Pode ser quantas pessoas moram na sua casa, qual bairro que você mora. Não precisa ser nada polêmico, mas eu posso usar dados reais. E essa que é a ideia. Né, utilizar dados reais no ensino da estatística. Né, e esses dados reais te abrem um leque de possibilidade de trabalhar com outras áreas. Né? Pode ser dados econômicos, dados físicos, dados geográficos, enfim, pode ser dados do indivíduo, né, de qualquer aspecto. Aí abre oportunidade para debater outros temas de outras áreas. A Michele está perguntando... estatística na pedagogia, né? A Michele é pedagoga, né? Nunca se fez a estatística na pedagogia nunca se fez tão necessária para um momento histórico como o que vivemos. Como a estatística contribuirá para a adequação da educação ao novo normal imposto pela pandemia de Covid-19? Agora é tudo assim. Eu não sei quantos formulários vocês já responderam. Eu respondo muitos formulários assim, né? Se eu estou apto para voltar a trabalhar, se eu não estou apto, se eu tenho contato com quem teve Covid, quem não tive, se eu estou no grupo de risco, se eu não estou. Então, todas as escolas, instituições de ensino estão usando mão, né, de pesquisas e vão dar um tratamento estatístico sobre isso para tomar as suas decisões. Mas eu penso assim, eu como professor, eu vejo que a escola mudou. A escola, acredito que não vai voltar a ser, né, o que ela chama aí, o que o pessoal está chamando agora de novo normal. Assim, eu penso assim, a escola não vai voltar a ser
né? Eu como indivíduo, já mudei, né? A minha ação, o meu jeito de pensar em algumas coisas, né? A minha família já mudou. A escola, né? A indústria, a empresa, o comércio, tudo mudou. A gente passou por um marco histórico, né? Graças a Deus, né? Estamos aqui, estamos bem, mas assim, é um marco. A gente está vivendo um evento histórico que interviu diretamente em várias áreas da sociedade. E a escola é muito sensível a tudo isso. Eu acredito que a escola mudou. A escola não volta a princípio como era antes, né? E tem mudanças que serão boas. Por exemplo, esse evento aqui. Talvez se não fosse a questão da quarentena, não estaria ocorrendo um evento como esse, né? De a gente poder correr atrás. Eu não sei participar de conferência, vou aprender. Vamos correr atrás e a gente vai aprendendo na prática, né? E reuniões, professores, e reunião com a direção, com os pais, os pais, né? Eu tenho filhos que estão em idade. Eu sei que a educação tudo foi prejudicada com esse clima todo, mas o ser humano, né? Ele se adapta e busca outras soluções. E isso também acho que está passando por uma fase de transformação, né? O ensino remoto, é claro que vem agora toda a questão também de né? Sempre, né? Tanto presencial quanto forma remota, sempre busca essa questão de incluir, não deixar ninguém de fora. Então é mais um desafio, apesar das atividades remotas, incluir, né? Acesso à educação, todos que queiram possam, né, ter acesso à educação. Então acho que é um desafio, mas o ser humano ele é movido a desafios, né? Eu acho que é o momento da escola mostrar, né, o quanto já foi discutido, o quanto já foi debatido, quantas pesquisas foram feitas. Eu acho que já tem muita discussão aí. Então agora é a necessidade de estar fazendo a escola, né, tomar idades, botar em ação aquilo que ela já tem há muito tempo, né? E eu acho que a gente tem a ganhar. O em si pode ganhar. Equipe boa, né, na escola, uma equipe pedagógica unida, professores unidos, tem que ter. Eu acho que tem muitos pontos positivos, né, nesses desafios que o ser humano tem. Tem uma pergunta aí também do Genilton, quer saber se, né, você tem aí quais são as suas pesquisas. Então, no momento, eu tenho uma vinculada, né, eu já trabalhei nacionais, né? O meu trabalho de mestrado foi analisar, né, no questionário socioeconômico questões pessoais, questões da família, questões da na melhor nota em matemática. Então esse foi o meu trabalho de mestrado. Então eu peguei o banco de dados lá do Enem, né, que tinha o questionário socioeconômico, e investiguei aquelas variáveis que implicam o rendimento em matemática. Essa foi a minha discussão. Por enquanto eu não estou trabalhando nisso. No momento eu oriento trabalhos, né? Eu estou ligado à licenciatura em matemática lá na escola. Eu trabalho com orientação, né, com ensino de estatística, ensino de probabilidade, ensino de matemática financeira, TCCs que tratam de temas, tá, na educação básica. Tem mais uma pergunta aí. Pode deixar para a Isabel. Pode. Não, coloca aí. Eu acho que a internet está dando uma travadinha. A do Eduardo está dando uma agarrada. O áudio do Eduardo está dando uma agarradinha. Pode ser o sinal. A Edna está perguntando, né? Quando o gráfico representa apenas um certo número de pessoas, a informação do total de pessoas entrevistadas não deveria ser obrigatório no gráfico? Acho que... Então, depende. Então, o número de pessoas depende do tamanho da população, né? Isso que está falando a questão de você entrevistar um certo grupo, depois analisar isso, né? A grande questão é essa. O seu resultado, aquele grupo entrevistado, no shopping. O resultado é sobre aquele caso, você vai descrever esse grupo.
a pessoa entrevista hoje, generar aquela informação para a pessoa. Tem a questão da idade, vem a questão do número, do tamanho da amostra. E aí é um passe. Oi? Teu áudio está picotando. Está picotando muito, eu não sei se ela chegou, se a Edna conseguiu pegar. Ele tá picotando bastante. Deixa eu mudar aqui. A ver se... Será que eu compro? Pode ser internet, né? Vê se melhorou. Acho que pouco. Tá picotando um pouquinho ainda, né? Eu acho que pode ser o sinal da internet que deve ter dado uma travadinha agora à noite, pode ser. Porque às vezes pode fica mais movimentado. Tá ouvindo agora? Travando um pouquinho, mas... A gente também pode começar a se organizar para fechar, né? Botando o teto de 8 horas. Eu quero botar o teto de 8 horas. Tem mais 12 minutinhos aí também. Como é que tá? Tem um comentário interessante que o Juno fez lá em cima, a gente se perdeu, e eu achei bem interessante e bem pertinente né, o que você falou tudo na palestra, que ele botou assim: a partir de hoje, terei uma leitura mais crítica dos gráficos em visualizações, principalmente em jornais. Às vezes é feita a leitura e passa despercebido possíveis erros, né? Então, assim, realmente, acho que a gente, às vezes, olha aquele gráfico assim, não, tá... Já vê, interpreta logo a grosso modo, e aí você, né, falou muito durante a palestra aí sobre esses recortes, né, essas coisas que fazem que acaba sendo bem tendenciosa. Então, assim, eu acho que essa fala dele ficou bem, caiu muito bem, né, para a palestra, para a fala de hoje, né. Isso aí. Meu áudio melhorou? Melhorou. Agora deu amor, agora sim, agora deu. Aí tem uma pergunta do Fabrício. Tem uma pergunta. O tamanho da amostra. O ideal é ser uma amostra o maior possível. Essa grande ganha mais dinheiro, mais tempo, né? Esse impasse. Né? O ideal é ser um censo. Tá picotando? Melhorou um pouco, né? Melhorou um pouquinho, mas... mas está dando uma leve picotada. O Fabrício está perguntando qual seria a ação a tomar ao ver um gráfico com erro sendo apresentado. Se tiver algum retorno, né, de quem fez o gráfico, da rede, indicado da educação, a informação está incompleta, né? Seria essa questão, né? Com toda sutileza, está incompleta. Se a pessoa tem um equipe dela, né, revisar aquilo ali o quanto antes. Tem mais uma, Ronaldo. Isso. Pode falar. Pode falar. Não, aqui tem o Samuel, né, Procopio. Ele gostaria que você comentasse sobre alguns teóricos que marcaram seu processo acadêmico, né, na graduação, se você tem algum comentário para falar sobre algum teórico. A referência que eu tenho desde a graduação foi o professor Lopes, né, um professor que trabalha com educação, estatística, tempo. Então, ela, para mim, é uma referência, né, a professora Celi Lopes, com relação a de estágio da série de ensino médio, só pesquisar que você encontra muito, né, artigo, trabalho dela relevante. O áudio Eduardo está picotando um pouco, aí eu vou ver. Então, ele falou sobre a Celi Lopes, eu vou aproveitar para acrescentar, então, a Celeda Coutinho também. Autores internacionais, a gente tem a Bataneiro. Lembra mais de algum, Eduardo? A gente acha que pode ir caminhando para finalizar. Acho que sim. Sim, tem que fazer o sorteio. Tem mais perguntas, a gente tem que ter um sorteio do livro aí também, né? O pessoal aí pode começar, pode falar. Gente, só para reforçar, para pedir para vocês fazerem confirmação de presença. A gente vai fazer o sorteio, então, dos 2 exemplares do livro. Convidar vocês novamente para o nosso próximo encontro na semana que vem, né, com o professor Marco Aurélio Kishman.
educação financeira e pós-pandemia, né, incertezas e conjecturas, vai ser muito interessante. A Michelle postou no chat aí para vocês. Vou botar aqui, vou projetar, então, para a gente fazer o sorteio. Eu só vou pedir para quem for sorteado colocar um ok ali, para a gente saber que está presente. Se o sorteado não estiver presente, a gente vai sorteando. A gente está com uma amostra um pouco grande, né? Porque foram todos inscritos. Então, pode ser que a gente precise fazer um número maior de sorteio. E aí eu liberei o link de acesso para inscrição para a próxima palestra está liberado. Então, terminando essa daqui, quem quiser, né, quem puder, e eu sugiro, né, fortemente que faça inscrição lá, tá? Então, eu vou projetar. Lembrando, Isabel, também, assim, que quem, né, participar de todas as palestras, né, vai haver aquela possibilidade de fazer um único certificado? Como é que vai ser, não? Pode ser. Aí dependendo, né? Tá, e aí, depois do sorteio, né, entrar em contato com você. Você vai disponibilizar o e-mail pra gente ver? Pode colocar o meu e-mail, você lembra? Eu coloco o meu institucional, você lembra? Não, mas eu posso procurar aqui. Isabel.santos@ifrj.edu.br. Lembrou? Isabel.santos. Michelle vai estar colocando aí. Michelle é maravilhosa. Eu vou projetar aqui para a gente fazer o sorteio. Vou ficar sem ver, Ronaldo. Então, você me fala se a pessoa deu ok aí, não, tá? Tudo bem, tá. Aí, quando você vai falando, eu já vou vendo aqui. Tá, gente? Então, o pessoal que está acompanhando, ela vai colocar aí a tela, vai compartilhar a tela aí. A gente tem todos os inscritos aí na tela, né? Tem uma lista aí com todos os inscritos. E ela vai sortear aleatoriamente um nome, né? E aí, esse nome que for sorteado, se tiver aí presente, dá um ok para validar, tá? Se não tiver presente, a gente vai sortear novamente, tá? Até que os dois aí sejam contemplados, ok? Aí, quem for contemplado, entrar em contato comigo. Tela aí, Isabel. Eu estou tentando. Foi? Tá vendo? Aí, agora tá vindo aqui. Aí, beleza, apareceu aqui. Então, os nomes de vocês estão aqui, ó. Todo mundo. Então, todos os nome sorteado, aqui. Isso. O nome sorteado vai aparecer. Da frente. Foi? Para ficar melhor. Posso? Pode sortear. Então, ó, primeiro sorteado, João Pedro Santos dos Reis. João Pedro Santos dos Reis. João Pedro Santos dos Reis está por aí, para dar o ok aí para gente, senão a gente vai sortear outro. Dá um tempinho aí de 1 minuto, mais ou menos. 1 minuto? Um minutinho. Você que manda. João Pedro, eu acho que não, né? Pode sortear um segundo agora, porque caso apareça, não são dois? Se não aparecer, a gente... Tá. Tem que dar... Vamos lá. Ó, Beatriz Dias Mascarenhas. Beatriz Dias. Tá por aí, Beatriz? Ih, acho que o pessoal foi antes do livro. Beatriz? Não, também não. Pode sortear mais um. Se aparecer... Só vem aqui os dois... agora. Você falou aqui. Eduardo, ainda tá travando, Eduardo. Tá travando. Maria Elismara. Maria Elismara. Também não, Isabel. Pode sortear mais um. Michelle tá avisando que o delay é de uns 15 segundos, né? Tem. Posso? Beleza. Tainara da Silva Ribeiro. Tainara da Silva Ribeiro. Enquanto isso, o Hebe tá parabenizando aí, Eduardo. Ó, você pode ir comentando, tá? Você tá vendo aí o chat também? Um abraço. Tainara tá aí? Valeu. Não. Até agora, acho que não. Pode ir o próximo. Custódio. Tô doido pra sair meu nome. Meu nome não tá aí, não? Não, você não fez inscrição. Vamos lá. Mariane Aurélia. Mariane Aurélia.
O Dalton tá ali ansioso. Ele tá ali, ó. Doido pra falar dele. Vamos lá. Pode? Mais um. Jonatas Rodrigues Oliveira Figueiredo. Jonatas tá aí? Eu acho que eu li um Jonatas no chat aí, hein? Vi não? Jonathan. Ó, a Juliana falou também que quer. Vamos lá. Pode? Não pode. Jonathan não. William Ferreira Martins. William tá aí. O William tava aí. Eu vi. O William tá aí? Você ainda tá aí, William. 15 segundos para você confirmar, William. Vamos ver se o William, acho que tá aí sim. O William comentou. Tinha comentário do William. Matheus Custódio mandou um abraço aí pra galera aí. Ó, William. O William deu final de vida? O William deu sinal? Deu. O William tá aí, ok. William Ferreira Martins. Okay. Deu ok? Então, então... William, tá? Tá, aí William, é só entrar. William, você anotou o e-mail? Acho que o da Isabel também. Ele também tem o meu outro e-mail, né? Esse é o William que eu conheço? William do Polo, o William que a gente conhece. Ele vai achar que, o pessoal vai achar que... Não sei se esse nome foi, mas sortearam uns 5 antes, né? Então não dá nem pra falar. Então um já foi, né? Pode ir para o já foi. Depois só entrar em contato com a Isabel, William, para ela vai passar os dados como chegar o livro aí, né? Até você. Vai lá, Isabel. Matheus Custódio. Mentira. Verdade. Então, o Matheus Custódio tá aí? Matheus, você ainda tá aí? Matheus foi embora, perdeu. Ele comentou agora há pouco. Matheus Custódio, tá ok? Tá, lembrando que a Isabel vai enviar pelo correio esses livros, tá? A gente sabe que aí a gente não tá tendo, né, como entregar pessoalmente. Se fosse lá em outro estado, a Isabel falou que iria entregar pessoalmente. Sim. Pandemia, mas agora ela não vai. Entendeu? Mas vai entregar pelo correio, vocês entram em contato. O William e o Matheus. Matheus também tá. O Matheus deu ok? Então posso fechar? Tá, pode fechar. Beleza, então. Sortudos. Então, gente, muito obrigada, Eduardo, muito obrigada, Ronaldo, Michel, que está aí mediando e organizando o chat. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. Aguardo vocês, então, na próxima semana. Não deixem de confirmar a presença de vocês. E as inscrições, então, para a segunda palestra estão abertas. E a gente aguarda vocês às 18 horas, todos. Fiquem em casa, cuidem-se, fiquem bem. Eduardo, vai. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado pela atenção, pela participação. Saudade, né, de muitos conhecidos aí. Né? Um grande abraço a todos. Quem eu não conheço, obrigado à professora Michele, né, que nos acolheu. Parabéns a toda a equipe pela iniciativa mais uma vez. Né? E obrigado pelo convite. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite. Gente, agradecer também, agradecer meus colegas de equipe do campus Niterói, né? O Davi Fortes, o Everton Castro, Marcelo Veloso. Obrigada pela parceria, pela colaboração. Então, valeu, galera, tá? Boa noite aí para todo mundo. Obrigado aí por vocês terem ficado aí com a gente até agora. E acho que foi muito gratificante e foi muito proveitoso, né? Acho que a palestra foi muito Estamos muito felizes. E assim, semana que vem a gente aguarda vocês aqui de volta, tá? Então já podem começar a se inscrever. Isabel já liberou o link para vocês aí, tá? Michele, muito obrigado aí pelo suporte técnico aí pra gente, tá? E pelo apoio também e confiança. Ok? Então, obrigado aí a todos. Boa noite para vocês. Fiquem em casa, tá? Isabel quer fechar? Pode fechar aí. Não, você pode ir. Então tá, gente. Valeu. Um abraço aí para todos, tá? Então, boa noite. Boa noite. Tchau.